Amém. Amém, graça e paz. Bom dia. Hoje nós vamos fazer mais um Sementes de Fé com o tema poda catastrófica. Eu sou a Ana Cláudia Corrêa Bastos e deixa eu desligar aqui. Eu sou Ana Cláudia Corrêa Bastos, congrego na Igreja Batista Manaí de Saquarema. E o projeto Sementes de Fé, ele tem como objetivo levar fé, levar a palavra de Deus, né, levar esperança através de pequenas sementes, né, lançando aí pelas redes sociais. Amém? Vamos esperar mais um pouquinho. Hoje eu não vou conseguir, gente, eu não vou conseguir ver quem está entrando na live, quem está comentando alguma coisa, eu não vou conseguir. Infelizmente, eu não vou conseguir saber, mas amém. O propósito é falar, né? É levar o tema de hoje, que é poda catastrófica. Amém. Vamos lá. Vamos esperar só mais um pouquinho. Amém. Amém. Então vamos começar, né? Vamos começar falando sobre a poda catastrófica. E o que é essa poda catastrófica, gente? A poda catastrófica é um tema que é um paralelo, sabe? É uma junção da poda com a muda catastrófica. E o que é a muda catastrófica? Gente, olha, é extraordinário esse tema que o Senhor me deu a trazer aqui para vocês e falar para vocês. A muda catastrófica é um processo que os pinguins passam uma vez por ano. Todas as espécies de pinguins, uma vez ao ano, eles passam por esse processo de muda que se chama muda catastrófica. Por que muda catastrófica? Porque é um processo muito doloroso, muito difícil. E aí, quando o Senhor trouxe esse tema, porque é um tema que ele já vem falando comigo, né, e faz parte do livro a qual o Senhor está trabalhando, né, para que um dia venha a ser publicado, não sei quando, mas é um tema que o Senhor trouxe e juntou e uniu, fez um paralelo com os momentos críticos que nós somos expostos na nossa trajetória de vida. Então, essa muda catastrófica que acontece com todas as espécies de pinguins, elas acontecem uma vez ao ano. E como é que é e por que acontece? Durante o ano, os pinguins eles passam por processos em busca do alimento, de reprodução, sabe? E todo esse processo, todo esse ciclo natural, porque é natural dos pinguins, né? Acabam fazendo o quê? Acaba deteriorando suas penas, acaba desgastando. Então, esse processo que acontece anualmente, ele vem para quê? Ele vem para renovar, sabe? Os pinguins, traz ali uma renovação para que ele possa recomeçar
novamente o seu ciclo de vida, né, de forma natural e resistente. Para quê? Para que ele venha resistir ao ambiente hostil ao qual os pinguins estão inseridos, né, que são temperaturas muito baixas. Então, todas as espécies, elas vivem esse processo de muda catastrófica. Mas esse processo de muda catastrófica, ele não acontece de repente, do nada, pegando assim os pinguins de maneira despreparada, ali, de surpresa. Não. Esse processo, ele já acontece ali uma preparação, porque eles já sabem, faz parte, né, da natureza deles. Então eles passam ali por uma preparação, né, para que esse dia, né, onde são 21 dias em média, esses pinguins eles passam 21 dias em média vivendo esse processo difícil e doloroso. Então o que acontece? Antes, né, deles iniciarem esse processo, eles se alimentam exageradamente, eles comem o máximo de alimento possível. Por quê? Porque é esse alimento que vai produzir gordura, que vai ser ali necessário para que ele sobreviva a esse ciclo de muda catastrófica. Então, esse processo é um período onde ele fica vulnerável, aonde ele fica com uma fragilidade extrema, sabe? E é um período que eles precisam passar. Doloroso, difícil, mas que eles precisam passar para que eles sejam renovados e que eles possam sobreviver e ter êxito no seu próximo ciclo de vida. Então, esse processo totalmente doloroso e destrutivo, né, faz parte do seu ciclo natural de vida e que vai garantir o que? A continuidade do seu ciclo de vida com excelência, sabe? Então, além de existir essa preparação, né, antes do ciclo, uma coisa que é muito interessante também é que esses pinguins que vão viver aí o ciclo de muda catastrófica, eles procuram um ambiente isolado, né, um ambiente ali longe dos predadores. Para quê? Porque eles vivem esse processo de maneira vulnerável, sabe? Então eles precisam ter um ambiente onde vai dar segurança para eles nesse momento. E muito interessante também que além da preparação, além do ambiente, né, os pinguins eles precisam ali, eles ficam, né, durante esses 21 dias em média, eles ficam ali em uma dependência. Eles ficam ali numa dependência total das reservas de gorduras que eles comeram, né, que eles se alimentaram antes, né, deles iniciarem ali esse ciclo. Então você percebe, né, que é algo que todos os pinguins, todas as espécies, eles sabem que vão viver, sabe? Mas eles têm toda uma preparação, tem todo um ambiente, sabe? É tudo sincronizado, é tudo organizado direitinho. E o propósito, né? Tem uma preparação, tem o ambiente seguro, tem a dependência e também tem o resultado final, que é o propósito. O propósito é garantir a sobrevivência do próximo ciclo, do próximo ano, né? Nas águas polares, ali protegendo as penas renovadas, sabe, fortes, elas vão proporcionar ali uma segurança,
sabe, ali em meio às águas polares, ali contra a hipotermia, e também vai facilitar ali com toda a destreza ali a fuga dos predadores em busca de alimento, sabe, e vai permitir, sabe, que ele viva ali o ciclo de acasalamento, o ciclo de reprodução. Então está tudo inserido, está tudo englobado, sabe, no ciclo natural dessas espécies de pinguins. E aí, sabe, quando o Senhor ele trouxe esse tema, sabe, tão específico de muda catastrófica, ele trouxe consigo, ele trouxe ali para mim uma revelação acerca dos nossos processos, dos processos que muitas das vezes nós vivemos catastróficos. Consegue perceber, consegue olhar assim um pouquinho para a sua história e perceber os vários momentos, talvez e com certeza, esses momentos, esses ciclos catastróficos que eu e você, nós vivemos, eles não aconteçam certinho, sabe, de um em um ano, num período certo, ali os 21 dias certinhos, não. Eles acontecem de maneiras, aleatórias, cada um com a sua história e de maneira aleatória, assim, na nossa história pessoal. E o que nós podemos fazer esse paralelo? O que nós podemos tirar disso? Nós podemos tirar ali um propósito do ciclo que eu e você, nós vivemos. Nós podemos tirar um propósito de crescimento espiritual, de renovação da força, sabe, da esperança, sabe, a resiliência, o amadurecimento. Mas, sabe, isso não acontece de qualquer maneira, porque a palavra do Senhor vai dizer que o sol nasce para justos e injustos. Como assim justos e injustos? Porque nós aqui estamos falando do quê? Da palavra de Deus. Então nós estamos aqui falando da palavra de Deus acerca daqueles que confiam, que têm fé na palavra, que acreditam na mensagem da cruz, que acreditam nas boas novas, no Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, porque eu não sei você, aqui no perfil, temos muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, não convidaram Jesus para fazer parte da sua história. Mas como você vai crer em algo que você nem conhece? E eu posso dizer para você, e isso qualquer pessoa que crê nas Escrituras Sagradas vai dizer para você, aqueles que conhecem, que aqui, existem histórias de homens e de mulheres que viveram ciclos catastróficos em suas vidas. Inclusive, nós estudamos sobre sobre uma delas, que foi Ana. Nós fizemos aqui uma semana de live falando sobre a história de Ana, sobre tudo aquilo que ela viveu, o ambiente, o contexto histórico, cultural. Nós falamos assim detalhadamente, sabe, em 7 dias de lives. E vocês perceberam, vocês que estavam aqui, que ela teve êxito no seu final. O propósito dela foi cumprido porque ela creu. Sabe, e às vezes assim, fala assim, Ana, é muito fácil falar porque você conhece a Jesus. Sabe, eu conheço a Jesus hoje, mas antes eu não conhecia. E quando eu fui apresentada a Jesus, eu vivia processos catastróficos que você não imagina, que você... Cada um não tem como medir qual processo é pior de uma outra pessoa, porque isso é muito pessoal. Mas eram processos e ciclos que eu vivia catastróficos. E aí alguém um dia lembrou de mim e me apresentou esse Jesus. Esse Jesus que não pede nada de nós. Ele só pede com que a gente venha crer. Crer na sua palavra. Sabe, e João 15:5 fala assim, que Jesus é a videira verdadeira
E toda vara que está enxertado nele, que produz frutos, esse é podado para gerar mais frutos. E aquele que não produz nenhum fruto, ele é cortado da videira. E aí vamos falar dessa poda, para aqueles que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? É crer. É crer em tudo aquilo que Ele fez. É crer que Ele morreu na cruz para nos salvar, para levar o castigo que estava sobre nós. Ele levou com Ele levou as doenças com Ele. Mas para a gente viver tudo isso que a sua palavra diz, a gente precisa crer. Então a palavra diz assim, ó, que todo ramo que está enxertado na videira verdadeira, né, nessa árvore grande e linda, todo galho que está nessa árvore e ela produz frutos, ela é podada. Para quê? Para gerar mais frutos. Caramba, e aí você faz esse paralelo com os pinguins. Porque os pinguins, eles estão ali vivendo o seu ciclo natural com êxito. Que eles estão sobrevivendo, eles estão reproduzindo, eles estão avançando. Mas tem um momento que eles são parados. Para quê? Eles são parados para eles serem renovados. Sabe, já viu a flecha? Quando você pega assim o arco e a flecha, você recua a flecha, ó. Você está aqui com a flecha, você não dispara ela daqui e ela vai. Não, aqui ó, você recua a flecha para disparar, para ela ir longe. Então precisa ter um momento ali de recuo, sabe? E é dessa forma que acontece com os pinguins. Eles são parados por um ciclo catastrófico de dor, de extrema exposição ao frio. Eles são expostos ali ao frio e o que sustenta ali eles a sobreviver a esse tempo de muda é a gordura do alimento que eles se prepararam antes. Ó, percebe só, quem chegou agora na live, vou trazer aqui novamente aqui rapidinho. O que é a poda catastrófica? Eu juntei a muda catastrófica com o processo de poda, tá? A muda catastrófica é um ciclo natural que acontece com todas as espécies de pinguins. Sabe, eles chegam indeterminados geralmente na estação do outono para o inverno. Eles sofrem ali um momento em que, porque geralmente as aves elas perdem as penas de forma gradativa. Né, eu tenho aqui galinhas, né, e a Zara, né, especificamente a Zara, ela começou a fazer a troca das penas dela. Então, o que acontecia? As que iam nascendo empurrava as mais velhas e aí ela ficava com aquele buraquinho ali, mas em determinadas regiões do seu corpo. Sabe? Algo gradativo, que não vai expor muito ali as galinhas. Mas os pinguins não, eles perdem as suas penas todas de uma vez. Então o que acontece? Por conta da vulnerabilidade, né, da exposição extrema ao frio, sabe, eles têm toda uma preparação. O que acontece? Antes de iniciar esse ciclo que dura geralmente 21 dias, eles se alimentam de forma exagerada. Para quê? Para que eles possam ter ali reservas de gordura. E aí eles vão para um ambiente isolado, sabe? Ali nas pedras, né? Lá na região que eles ficam nas regiões polares, eles ficam numa região assim mais isolada, aonde os seus predadores não chegam, né? Não têm acesso, porque ele não pode se mover, gente. Ele fica naquele lugar. As penas dele começam a cair e aí ele fica ali naquele lugar exposto ao frio, sabe? Exposto ali aos predadores, só que ele não pode se mexer. Por quê? Porque ele precisa economizar energia para ele sobreviver a esse período de muda catastrófica, para ele sobreviver a esses 21 dias em média, sabe? Então ele fica ali paradinho, todas as suas penas caem e aí começa a nascer as pequenininhas.
E é interessante que essas pequenininhas, elas começam a nascer de forma desordenada. Então ele fica meio que assim descabelado, sabe? Meio desengonçado, sabe? E aí ele fica ali naquele momento extremamente doloroso para ele, E ele fica ali resistindo, ali dependendo das reservas de gordura, né, que ele teve ali no seu momento de preparação. E aí quando chega ao final daquele ciclo, quando todas as suas penas já foram trocadas, a primeira coisa que ele faz é ir em direção ao mar e comer exageradamente. Ele começa, porque as pesquisas mostram, né, os estudos, que ele chega a perder 50% da sua massa muscular, né? Então, ele fica ali totalmente desnutrido. Então a primeira coisa que ele faz quando ele já está ali com todas as suas penas renovadas, fortalecidas, sabe, novinhas em folha, ele parte para dentro da água em busca de alimento para repor toda a sua energia e reiniciar o seu ciclo natural de mais um ano de busca e caça por alimento, mais um ano se defendendo ali dos predadores, mais um ano ali onde ele vai acasalar e ele vai ali ter o momento de reprodução dele para depois iniciar novamente no próximo ano o ciclo de muda catastrófica. Interessante demais, né? Muito forte, porque nós também vivemos esses ciclos de poda. Sabe, eu falo de poda, por que eu falo de poda? O que eu quero trazer para você de poda? Você que talvez nunca convidou Jesus para fazer parte da sua vida, você que nunca leu a palavra do Senhor, a Bíblia, tudo aquilo, as promessas, você que nunca teve acesso. Por quê? Porque Jesus, ele pode transformar o seu processo de poda em propósito. Porque se você não crê em nada, em que você vai crer que esse processo que você está passando vai ter um resultado bom? Se você não tem nada para te trazer esperança, sabe? Então, a poda acontece para aqueles que estão em Cristo, que vai gerar propósito. Para aqueles que ainda não conhecem Jesus, não crê nas suas promessas, nós não sabemos qual vai ser o resultado desse ciclo, né, catastrófico que talvez hoje você esteja vivendo. Qual vai ser o resultado? E o que eu quero trazer para você aqui nessa manhã, nessa live, é que os pinguins, eles tinham uma dependência total. Eles têm uma dependência total ali nos passos que eles deram, né? Preparação, né? Que é onde eles vão construir ali uma reserva de alimento. Um ambiente propício, para que tenha êxito no seu ciclo de muda catastrófica, sabe? E eles têm ali toda uma organização, porque eles sabem que se eles seguirem essa organização certinha, eles vão ter sucesso, eles vão sobreviver a esse ciclo de muda, sabe? E para nós, os que produzem, a palavra do Senhor diz em João 15, 5, que os galhos que estão, os ramos que estão na videira verdadeira, que é Jesus, eles serão podados para produzir mais frutos. E isso é uma promessa, isso é uma certeza de que o momento de poda catastrófica, que talvez eu e você hoje estejamos vivendo, ela pode ter um resultado propício, favorável
para você, se você crê nas promessas que estão aqui. Sabe, nas escrituras sagradas, na Bíblia, tem histórias de homens e mulheres que viveram processos catastróficos e saíram vitoriosos de todos os seus processos. Nós estudamos aqui sobre Ana, a história de Ana. Todos eles são inspiração para nós nesses dias. Para isso que o nome deles e a história deles foram eternizadas aqui nesse livro. Para que eu e você possamos ter um olhar de esperança. Possamos ter um alvo, uma promessa para a gente pegar e ficar firme ali. Eles são a prova. Eles são a prova de que eles que viveram a vida de Deus e deixaram o Senhor governar os seus passos, sairão vitoriosos, porque eles saíram vitoriosos. Não houve, gente, olha, não houve um homem de Deus na palavra do Senhor que tenha vivido sem precisar passar pelo processo. Todos eles que têm aqui a sua marca registrada na história, na Bíblia, todos eles viveram processos e saíram vitoriosos. Então o processo, os processos catastróficos que eu e você, que nós vivemos, eles fazem parte da nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, não deixei anotado aqui, mas eu posso colocar aqui para vocês. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Meu Deus. Mas tem de bom ânimo. Porque Jesus fala assim, eu venci o mundo. Jesus nunca nos enganou dos processos que nós iríamos viver. Está em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não perca a esperança, não desista. Ele venceu o mundo. Coloca a sua fé nele. Sabe, busca nele a esperança da vitória. Se talvez hoje, no seu ciclo catastrófico, você não consegue enxergar saída, você olha assim, meu Deus, acabou. O que eu vou fazer? Não tem mais. O Senhor diz que Ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo. Então, quando nós vivemos tempos de poda, se nós estivermos sendo podados em Cristo Jesus, nós poderemos ter a nossa história e a nossa geração marcada pelo toque do céu, pelo toque do Senhor. Todas essas pessoas na Bíblia viveram processos. Não sei se você conhece, tem processos ali catastróficos mesmo. Todos eles foram tocados pelo poder majestoso de Jesus Cristo. O céu tocou a terra porque eles creram. E se tornaram homens e mulheres que carregaram o selo de Deus em suas vidas e saíram vitoriosos. E isso tudo aconteceu com eles, não foi para ficar para eles, não. A história dessas pessoas foram registradas e eternizadas na Bíblia para que chegasse a nós hoje, para que a gente olhe para a nossa história, para o nosso ciclo catastrófico e não venhamos a desistir, a desanimar, mas para que a gente venha buscar nesses homens e nessas mulheres a referência, a inspiração para crer
que dessa história catastrófica que talvez hoje você esteja vivendo, Deus vai gerar o propósito da sua vida. Deus vai gerar um milagre na sua vida. Permita que o Senhor mude a sua história e marque a sua geração. Deixa Deus tocar na sua história através do milagre. Deixa. Aleluia. José do Egito, Elias, a mulher do fluxo de sangue, Ana, Moisés, Davi, Jó, Agar, Marta e Maria, Jeremias, Esté, Ruth e Débora. Tantos homens e mulheres que são referenciais para nós. Esses sim são referências, são inspirações, são influenciadores que vai te projetar para o seu propósito e para o seu milagre. Esses sim são. Sabe, a dor não é o fim. Esse processo, esse ciclo catastrófico que talvez você esteja vivendo, não é para ser o fim, é para gerar propósito. E o que você está fazendo? É para te amadurecer, é para te projetar, é para ser certeiro. Você está sendo recuado como flecha para ser lançado, para ser enviado. Faça da sua poda catastrófica, faça disso um propósito para ser gerador de milagre nas outras vidas. Existem famílias, homens, mulheres, jovens, crianças esperando pelo seu milagre, para ser inspirado pelo seu milagre. A poda catastrófica, ela gera em nós amadurecimento, perseverança, renovação, redenção. Nós podemos tirar dos nossos processos catastróficos algo que vai transbordar não apenas na sua vida, mas na vida daqueles que estão em volta de você. Você pode estar carregando o selo de Deus para se tornar um propósito, mas você precisa ativar esse selo, buscando, fala: Senhor, mora na minha vida, habita dentro de mim, Jesus. Eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor mude a minha história. Sabe, talvez haja pessoas que não acreditam que você vai sair desse ciclo catastrófico vitorioso ou vitoriosa. Talvez exista pessoas torcendo contra você. Mas o Senhor, Ele pode mudar a sua história. Basta você convidar Ele. Basta você procurar conhecer quais são as promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida hoje. Quais são? Como você vai crer se você não conhece? Talvez você esteja carregando nos seus ombros um peso que não é seu, um peso que você não pode carregar. Você está tentando tocar onde a sua mão não alcança. Mas o Senhor, Ele pode tocar aonde a mão do homem não toca. O quanto você deseja ser tocado através de um milagre? Você precisa de um milagre na sua vida? Todos nós vivemos processos catastróficos, mas não é para nos matar, não é para nos desanimar, não é para nos fazer desistir, é para gerar algo precioso e poderoso dentro de nós. É para um propósito maior. Você assistiu às lives que nós fizemos aqui uma semana com Ana, mulher de Eucana. O desejo do coração dela era um propósito que não ia apenas impactar a vida dela, ia impactar toda uma história. O resultado desses processos catastróficos que eu e você vivemos,
Ele pode nos fazer avançar e lutar, ou ele vai nos fazer retroceder e morrer. Nossa esperança vai nos sucumbir devido às ações externas que eu não tenho domínio, que eu não tenho controle, eu não consigo controlar com as minhas mãos aquilo que só o céu pode mudar, aquilo que só o céu pode gerar na sua vida. Jesus viveu um ciclo catastrófico para salvar a humanidade, para tirar das nossas costas um peso, o perdão pelos pecados, a cura das doenças. Ele carregou na cruz, está escrito aqui. Busca conhecer a história de Jesus, tudo aquilo que ele viveu. Busca conhecer a história de homens e mulheres que vivenciaram o milagre do céu. Eles estavam ali embebidos, enlameados nos seus processos catastróficos, e o céu tocou a terra e gerou um milagre. Você precisa conhecer para você ter esperança em acreditar que isso que você está vivendo hoje não vai te matar, não é para o seu fim, vai gerar algo precioso. Esse fardo que eu e você carregamos, o Senhor Jesus já levou. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Nós precisamos nos encher da palavra do Senhor, para que a gente possa enxergar, de forma que venhamos a crer que Jesus pode transformar esse tempo catastrófico em um tempo de renovo, de fortalecimento, de renovação. Oh, Espírito Santo, Jesus, o Senhor, Ele quer projetar você para um propósito. Tudo isso que você está passando não é à toa, não é por acaso, não é humano, é para gerar algo maior, um propósito maior. A flecha, ela recua para ir em direção ao alvo. Muitas das vezes, em nossos ciclos catastróficos, nós recuamos. Parece que nós estamos, andando para trás. De novo isso. Eu já vivi isso várias vezes, só que eu não entendia que existia ali um propósito maior. Se movimente, vá em busca do conhecimento da palavra do Senhor, vá em busca do que esses homens e mulheres viveram aqui, que fizeram gerar o seu milagre, que fizeram gerar ali um propósito. Vá em busca de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Vá em busca. Não se permita se afogar nessa lama de desesperança. Deus pode te fazer vencer esse processo catastrófico ao qual você hoje está passando. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua história. Você precisa chamar Jesus para fazer parte desse ciclo catastrófico que você hoje está vivendo. E deixa Ele marcar a tua história. Deixa Ele tocar a tua vida, a tua geração através do milagre. Deixa Ele. Cada vez que nós entramos e saímos de processos catastróficos, nós somos autorizados no mundo espiritual para falar e para nos mover nesse ambiente ao qual você saiu vitorioso pelo nome de Jesus. Você passa a ter autoridade no mundo espiritual, porque Jesus, Ele te dá autoridade.
nos tornamos saqueadores do inferno quando usamos os processos catastróficos vencidos em Cristo Jesus para alcançar outras vidas que talvez estejam esperando por você. Esses processos catastróficos, eles desenvolvem em nós amadurecimento, fortalecimento, crescimento, projeção para o nosso propósito. Eles nos tornam pessoas fortes, firmes na rocha que é Jesus. Nós passamos a ser quem nós nascemos para ser. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. João 14:1, versículo fala assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando, creia em Deus, creia em Jesus. Aleluia. Salmos 46, o versículo fala assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos. Aquietai-vos. Ana viveu ali um processo catastrófico de humilhação, de julgamento. E quando ela gerou um milagre, 1 Samuel 2:2 vai dizer, no capítulo, né, de adoração ali de Ana, o versículo fala assim, ó: rocha nenhuma há como nosso Deus. Porque quando você está nele, você se torna inabalável, porque ele é inabalável, ele é a rocha firme. Moisés, que também viveu ciclos, Êxodo 33:18, Moisés roga para que Deus mostre a sua glória. Moisés estava liderando um povo rebelde, de coração endurecido, e ele estava envolvido ali numa missão, num propósito que ele ali muitas das vezes não estava assim, dando conta. E ele fala para o Senhor, Moisés, ele roga que o Senhor mostre a sua glória. Sabe, Débora, José, meu Deus. Marta e Maria, que viveram ali a morte do seu irmão, um ciclo catastrófico. E ali a história delas é tocada pelo toque de Jesus. Jesus chega lá e muda a história dela, ressuscita aquele homem. Elias que fazia o fogo descer do céu, viveu um processo catastrófico, dotado do medo. Aleluia. Sabe, Jesus é aquele que acalma a tempestade, que cura, que lava, que nos salva, que nos liberta. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ezequiel 37 vai mostrar o profeta. O Espírito de Deus leva esse profeta para um vale de ossos secos. E o Senhor fala, você crê que esses ossos podem voltar a viver?
E aí o Senhor fala para ele: profetiza, profetiza, profetiza sobre o vale de ossos secos, profetiza sobre o vale de ossos secos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A poda catastrófica é o paralelo da muda catastrófica que todas as espécies de pinguins passam, vivenciam todo ano, um período de 21 dias, onde eles ficam vulneráveis, enfraquecidos, totalmente dependentes e reclusos. Um processo doloroso, mas que é necessário para que ele possa continuar a viver o seu ciclo natural e a ter êxito no seu ciclo natural. Ele tem a força para lutar contra os predadores. Ele tem a força para caçar o seu próprio alimento. Ele tem a força para viver o processo de acasalamento e de reprodução. Ele precisa viver esse ciclo de tempos em tempos, todo ano. Todo ano. Eles passam por um processo de preparação. Sabe? Como nós podemos viver esse processo de preparação? Antes de qualquer ciclo catastrófico chegar na nossa vida, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, através da palavra de Deus, nos enchendo da sua palavra. E toda vez que o ciclo, toda vez que a poda catastrófica chegar na nossa vida, nós estaremos preparados, com uma reserva poderosa que vai nos nutrir durante o processo catastrófico. O corpo, a alma e o espírito vão estar nutridos através da palavra do Senhor. Esse processo destrutivo e totalmente doloroso que expõe os pinguins ao frio, à fome e à vulnerabilidade, também conosco vai nos impedir de cairmos nas ciladas do inimigo, nas armadilhas. Sabe, talvez se nós não tivermos essa preparação, né, através da palavra de Deus, nós não conseguiremos olhar com os nossos olhos espirituais. Os nossos olhos espirituais, eles vão além do que os nossos olhos naturais veem, porque muitas das vezes os nossos olhos naturais só vão enxergar dor, tristeza e fim, calamidade. Mas os nossos olhos naturais em Cristo Jesus vai nos fazer enxergar as promessas que Ele tem para as nossas vidas. E vai garantir com que nós passemos pelos ciclos catastróficos e teremos êxito. Geraremos milagres e propósitos. E o ambiente, muitas das vezes que o pinguim procura isolado, longe de predadores e seguros, esse ambiente também é importante para nós. Porque os ambientes que vão determinar o nosso destino, o ambiente ao qual você está inserido, sabe, tem lugares que não vai te projetar para o seu propósito, pelo contrário. Tem lugares e pessoas que não vão te projetar para o seu propósito, mas para a sua ruína. O ambiente também é importante para nós. Você vê, a dependência. Os pinguins, eles dependiam totalmente das reservas de gordura, daquele alimento que ele ingere durante a preparação.
E a nossa dependência em Cristo nos garante uma vida direcionada pelo Espírito Santo, que vai nos avisar o caminho certo a seguir, que vai nos preparar para o tempo necessário que nós iremos viver. É Ele que vai nos dar discernimento, é Ele que vai nos dar certeza, que vai gerar ali a fé em nós, é o Espírito Santo que vai te ajudar. O propósito da muda catastrófica dos pinguins é renovação, para garantir a sobrevivência em águas polares, para impedir, deles terem ali a hipotermia, para que eles consigam fugir ali dos predadores com as suas penas novas, em busca de alimento, sabe? Vai favorecer a reprodução ali e o acasalamento. E em nós, qual o propósito da poda catastrófica em nós? Nós vamos viver e conhecer o propósito maior do que aquele que você conhece, maior do que aquele que você espera. A poda catastrófica para o cristão, para aqueles que conhecem a Cristo, que são dependentes do favor de Deus, é crescimento espiritual, é autorização no mundo espiritual, é milagre, é propósito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Está na hora de acabar, gente. Eu não vou conseguir ler os comentários. Depois que terminar a live, eu vou lá ver os comentários. Se você comentou, você que me conhece quiser colocar aí, tô aqui. Eu vou colocar um aceno lá para você. Tá? Hoje eu não consegui ver quem está entrando, quem está saindo, quem está comentando, mas o propósito principal, ele foi concluído com êxito, que foi lançar semente de fé para a sua vida. O seu ciclo catastrófico, que talvez hoje você esteja vivendo, não vai te fazer morrer. É para te projetar para algo maior. Deixa Deus tocar a sua história e a sua geração através do milagre. Amém? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que assistiram. Eu vou colocar lá no YouTube, e aqui no Instagram vou colocar pequenas doses de semente de fé. Tá? Deus abençoe, graça e paz. Amém. Aleluia.